Oi, Face, boa noite. Vamos lá. Quem é do Sul ouve Armandinho todo dia. Olha, a minha, para quem não tava, para quem tá no Facebook, a gente estava aqui ao vivo no Insta e eu coloquei um Armandinho. Armandinho, para quem não sabe, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e eu morei em Florianópolis 6 anos durante a faculdade. E eu tenho uma relação muito forte com praia, com mar, né? Tanto é que hoje em dia eu continuo tendo um apartamento ali em Balneário Camboriú, que foi onde eu comprei meu primeiro apartamento quando eu entrei na Receita. Assim que eu entrei, eu juntei grana e quis comprar lá. Oi, Michele! Então eu tenho uma relação muito forte, assim, muito grande com o mar, com tudo isso, e morei em Floripa 6 anos, então gosto muito. E Armandinho, apesar dele ser gaúcho, né? Ele mora na Praia Brava, em Balneário Camboriú, ali, quer dizer, quem é de Itajaí vai me matar agora, né? Quem for de Itajaí, oi, Elias! Quem for de Itajaí vai me matar agora, porque a Praia Brava não fica em Balneário Camboriú, fica em Itajaí, mas é mais perto de Balneário do que de Itajaí. Então, eu mesma que tenho apelo em Balneário, considero que a Praia Brava fica em Balneário, que me desculpe. E aí, quem é de Floripa, quem mora em Floripa alguma vez na sua vida, vai ouvir muito reggae, vai ouvir muito Armandinho, Irie, Das Aranha, Tribo de Já, essas coisas, essas bandas bem nativas que a gente chama. Então, eu adoro essa música do Armandinho, acho que ela tem tudo a ver. O assunto da live de hoje, gente, é o ICMS Santa Catarina, tá? Para quem caiu aqui de paraquedas, o assunto da live de hoje é o ICMS Santa Catarina. Então, só para quem caiu assim de paraquedas, vamos falar de ICMS Santa Catarina. Então, primeiro eu vou dar um panorama do concurso, assim, brevemente, tá? Por que eu vou ser bem breve? Porque a gente já fez um vídeo lá no YouTube, tá lá no YouTube. Eu já tenho um vídeo lá em que eu explico alguns detalhes do concurso, tá? Só que aquele vídeo foi feito quando a gente não sabia, não tô lendo, tá, gente? Tô só falando porque eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, aquele vídeo foi feito quando a gente não sabia que a FCC seria a banca. Até então, a gente achava que a banca seria a FEPESE. Essa semana, a gente recebeu a notícia de que a FCC conseguiu a dispensa de licitação, né, se eu não me engano, acho que foi isso. Não sou muito boa com esses detalhes, mas se eu não me engano, a gente viu que a FCC conseguiu a dispensa de licitação. Então, a banca do concurso agora vai ser a FCC, e é por isso que eu resolvi fazer essa live meio de supetão. Oi, Andressa! Gente, eu vejo e às vezes não vejo, tá? Então, eu tô aqui meio na louca aqui. Oi, Elba! Então, eu tô aqui meio na louca aqui, tá? Já tem uma Elaine aqui no Facebook já reclamou que eu falei que a Praia Brava é em Balneário, vocês vê, né? Já reclamou que eu falei que a Praia Brava é em Balneário, a Praia Brava, sou de Itajaí, tô de olho aqui, mulher, é isso, viu? Rola uma rixinha entre Balneário e Itajaí. Mas o pessoal, isso é bobagem, que coisa mais linda. Itajaí tem um mercado, ó, Elaine, amanhã é sexta-feira, no sábado você vai almoçar lá no mercado municipal de Itajaí, vai comer lá um bolinho de peixe, uma coisa maravilhosa lá que só tem lá, muito bom. Eu adoro Itajaí também. Enfim, vamos falar de FCC. Então, a gente tinha um concurso que ia ser realizado pela FEPESE, né, que sempre foi não, mas pelo menos o último concurso foi realizado pela FEPESE, e o concurso anterior também foi realizado pela FEPESE, então era esse o cenário. A FEPESE é uma banca uma banca menor. É uma banca que não tem muita tradição com concursos fiscais, a não ser o ICMS Santa Catarina, e ano passado ela realizou o ISS Criciúma. Mas ela não é uma banca de tradição em concursos fiscais, com tradição em concursos mais elaborados, ela não é assim, a FEPESE. Aí o que a gente tem agora? A gente tem a Charlie Chagas Foundation, que é uma banca ninja. É uma banca. Não é ninja. Ela tem problemas? Claro que tem. A ESAF também tem, a UCESP também tem, a Vumenesp também tem, a Consplan também tem, a FCC também tem problemas. Mas é uma banca que tem muito mais experiência, muito mais expertise, muito mais know-how, digamos assim, em fazer concursos fiscais do que a FEPESE.
Então, a gente sai de uma banca pequena, que por não ter muita tradição, ficava mais na sua zona de conforto, né? A FEPESE ficava mais na sua zona de conforto, porque ela sabia que ela estava fazendo um concurso grande e que ela é uma banca pequena. O pessoal continua falando que a Praia Brava é em Itajaí. Gente, eu sei, tá? Eu já me desculpei. É que eu moro em Balneário e tô a 10 minutos da Praia Brava. Então, pra mim, é Balneário, tá? Então, é isso que eu moro, não, né? Eu vou para Balneário que eu tenho casa lá. Mas eu moro em São Paulo. Eu tô na Babilônia ainda, né? Não saí da Babilônia ainda. Então, a gente está saindo de uma banca menor, que tem mais receio de sair da sua zona de conforto. A FCC não é uma banca que inova, que faz questões muito e super elaboradas, né? Eu vou falar um pouco por matéria, mas dando um panorama geral, por exemplo, o último concurso do ISS Criciúma pegou bem pesado em pronunciamentos contábeis, né, do CP6 em contabilidade. Claro, é muito mais fácil você ficar pegando literalidade de CPC do que ficar bolando contas mirabolantes de contabilidade. Certo? A FCC não costuma fazer isso. Pelo menos nos últimos concursos de fisco, eu tô com todos aqui, tá? Impressos, ó. Vários, inúmeros. Pelo menos nos últimos concursos fiscais, que eu tenho tudo, né? Tudo impresso. A louca, eu sou a louca da impressora, né? A louca da impressora. Sempre que eu vou estudar algum concurso, não adianta. Eu posso ter todas as provas no meu computador, eu imprimo a prova, vou tentando meio que resolver, como se eu fosse o aluno. Eu quero ter essa experiência para falar aqui para vocês, né? Então, eu tô com todas as provas da FCC dos últimos, pelo menos dos últimos 5 anos, estão aqui, tá? De concursos fiscais. E as provas de contabilidade, claro, elas usam alguns pronunciamentos e tal, mas a maioria, amiga, é braço, é conta, tá? É conta. Então, a gente vai falar sobre isso, para cada matéria. Para cada matéria das principais. Falando do que pode cair, do que vai ter maior peso, tá? O que vai ter maior peso na prova? Vai mudar? Eu acho que vai mudar? Eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque a gente tem um concurso fiscal de fisco estadual realizado pela FCC em andamento neste momento, que é o concurso do Cefaz Goiás, que é realizado também pela FCC, Charlie Chagas Foundation, né? Nossa hashtag querida. Então, o que tem lá? Tem legislação pouco cobrada? Não, muito cobrada, igual era na FEPESE. Tem contabilidade pouco cobrada? Não, muito cobrada, igual era na FEPESE. Então, o que eu acho? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o peso das matérias, eu acho que né, porque a gente, no vídeo que tá, inclusive no YouTube, se você quiser ir lá ver depois da nossa live, dá uma olhadinha lá, eu falei, a gente comentou sobre isso lá. Na prova da FEPESE de 2010, legislação tributária veio com 21% da prova. Direito tributário, ele dividiu em 1 e 2, também com 21% da prova, né? As duas juntas. Contabilidade avançada também foi dividida em contabilidade avançada e contabilidade geral. Somando as duas, dava 23% da prova. Então, aí, o que a gente tem? A gente tem 3 matérias, contabilidade, tributário e legislação, com 65% da prova, de peso da prova. O mesmo está acontecendo na Cefaz Goiás. A gente tem essas mesmas 3 matérias, mais auditoria, né? Mais auditoria. A gente tem essas 3 matérias, que na verdade no Cefaz Goiás, auditoria entra junto com contabilidade, né? Eles não separaram. Então, contabilidade avançada e auditoria. E o peso é o mesmo, 65%, 70% da prova na Cefaz Goiás. Então, eu não acho que por mudar a banca, por sair da FEPESE e ir para a FCC, eu não acho que vá ter uma mudança na pontuação, uma mudança muito grande no peso das matérias. Eu não acho que vá mudar muita coisa, que outras matérias vão ganhar mais espaço. Eu acho que não, eu acho que vai continuar mais ou menos nessa linha. Legislação muito forte, contabilidade muito forte, auditoria muito forte, tributário muito forte. Essas Big Four aí eu acho que vai continuar. O que vai mudar, então? Por que eu resolvi fazer essa live? Eu acho que vai mudar um pouquinho a forma como é cobrada, né? A forma como é cobrada, eu acho que vai mudar um pouco. Por quê? Porque a FCC, ela é uma banca um pouco mais complexa. A FCC já tem mais know-how para sair da zona de conforto. Então, eu acho que, nesse sentido, a FCC vai vir com questões mais elaboradas. Falando um pouquinho de TI, que tá todo mundo me perguntando, meu Deus do céu, será que vai ter, será que não vai cair? Não sei. Não sei.
No concurso de Santa Catarina, o último, eles fizeram 2 áreas. Eles fizeram a área geral lá, de administração fazendária, sei lá como é que era o nome. Nem lembro o nome. Tá em alguma. Tá na prova da FPS, tá aqui, mas tá impressa, eu esqueci de pegar. Eu tô só com as da FCC aqui. Se vai cair TI, se vai cair informática, o que vai cair, não sabemos. É alta a probabilidade de cair? Eu acho que vai cair. Informática ou TI, eu acho que vai cair no concurso da Cefaz Santa Catarina, né? Assim como está caindo agora na Cefaz Goiás. Acho que o peso vai ser tão alto? Não sei. Tão alto com relação a Cefaz Goiás? Não sei. Não sei. Sobre TI, eu realmente não sei o que vai acontecer, porque infelizmente eu ainda não sei prever as coisas. Então, eu acho que... O que eu acho? Eu acho que chega... se você já estudou as outras matérias, essas outras 4 que eu falei, auditoria, contabilidade, tributário e legislação tributária. Se você já estudou essas de trás para frente, estuda TI, estuda informática, né? Estuda essas matérias né, usando até o edital da Cefaz Goiás como base. Agora, se você nunca viu, não, ou então se você está patinando em contabilidade, patinando em tributário, patinando, não vai ficar tentando arriscar, porque a gente não tem certeza. Eu acho que pode cair? Pode, mas a gente não tem certeza, como a gente tem dessas 4 que eu falei. Então, você tem que ir por probabilidade. Probabilidade. Entende? Tem coisa que... tem aluno que quer ficar estudando 20 matérias antes do edital para ter certeza que todos vão cair. Só que daí ele estuda mal aquelas que mais caem, sabe? Então, exatamente, TI não é de Deus. Eu também acho que TI não é de Deus. Então, você não pode ir com a pretensão de gabaritar a prova. Estuda lá um básico e vai, meu. É assim, concurso é assim. Você tem que priorizar. E a FCC, antigamente, né, só dando um panorama também, a FCC, na época que eu, por exemplo, fiz concurso, lá em 2010, 2009, né, nem vou falar muito para vocês não ficarem fazendo conta aí, né, para me entregar a minha idade aqui. A FCC, na minha época, lá atrás, ela era conhecida como Fundação Copia e Cola. Ou seja, questões muito simples, questões muito rudimentares, questões sem estar muito elevado, né, a complexidade. Era realmente a Fundação Copia e Cola. Isso continua assim? Não. Isso não continua mais assim, né? A FCC não é mais a Fundação Copia e Cola. Para algumas matérias, ela até continua. Tá? Eu vou falar sobre isso. Mas para outras, né, por exemplo, constitucional, administrativo, ela não é mais a Fundação Copia e Cola. Ela é uma banca que cobra jurisprudência, ela é uma banca que cobra entendimentos doutrinários, ela é uma banca que pergunta assim, qual abaixo não se aplica? E aí você tem que ficar pensando, entendeu? Qual daqueles não se aplica. Às vezes até um caso para a cidade, o município de X fez isso. Qual dos entendimentos abaixo não se aplica? Entende? Não é uma questão de decoreba, é uma questão que você tem que entender o assunto, tem que entender a coisa para ir lá e marcar o certo. Não adianta simplesmente decorar a Constituição. E era assim, a fama da FCC, né, pelo menos quando eu estudei para concurso, era uma fama mais decorebona, assim, sabe? Então, oi, Rogério! Acabei de ver o Rogério. Oi, Josi! Só tem conhecido, né? Estamos em casa, né, pessoal? Então, assim, é isso. Né? Passando um panorama geral, algumas matérias continuam decoreba? Continuam, vou falar sobre isso. Algumas matérias são mais complexas? São mais complexas. Então, agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Pessoal, aqui não é o lugar de falar de rateio, tá? Desculpa que você querer cortar e tal, mas acho meio cara de pau vir aqui e falar de rateio, tá? Não quero ser chata, eu sei como é que é, a gente não tem dinheiro, mas todo mundo ficar fazendo classificados aqui não vai rolar, né? Então, por favor, me poupem, se poupem, nos poupem, tá bom? Até porque me desconcentra no que eu vou falar, ficar vendo essas coisas, tá? Então, resumindo, vamos voltar para cá. Olha só, demos esse panorama geral da Fundação Carlos Chagas, falamos que ela é uma banca que era Fundação Carlos Chagas, ela era a Fundação Copia e Cola, agora não é mais, agora já tem uma complexidade maior com algumas matérias. Vamos falar de... Gente, palpite para data de edital, palpite daqui eu também não faço, tá? Porque eu não sou vidente, eu sou uma professora que está aqui para falar sobre
coisas que ela se embasou, eu estudei para estar aqui, então eu vou falar sobre coisas embasadas, coisas que vão agregar na sua preparação. Tem que ficar olhando para o Face ao mesmo tempo, não adianta eu ficar posicionando o celular num lugar que eu não consiga falar com o Face, né, Face? Vocês estão aí também. Então, vamos deixar ali mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho agora por matéria, tá? Por matéria. Eu fiz uma análise por matéria da FCC dos últimos concursos fiscais, que é uma análise que eu já uso com os meus alunos. Então, para os meus alunos no time, que estão no time, a gente já meio que aplica essa análise. Quando um aluno chega para mim falando assim, professor, eu quero estudar só a ACF para estudar constitucional. Eu falo, não é bem assim, porque a FCC não é mais a banca que você decora a ACF para fazer a prova. Tem que estudar doutrina, tem que estudar aulas em que o professor fale sobre a jurisprudência e tal. Mas nos últimos dias eu dei um apanhado mais a fundo, fui mais a fundo nisso, para estar aqui falando com vocês. Então, vamos falar por matéria, em relação às matérias com maior probabilidade de ocorrência, não, com absoluta certeza de cobrança. Eu não vou falar de TI, eu não vou falar de informática, eu não vou falar de, sei lá, civil, penal, comercial, eu não vou falar de nada que eu não tenha certeza que vai cair. Como a gente não tem muito tempo aqui, e eu prefiro me ater àquelas coisas que mais caem, eu vou falar agora de matérias que vão cair com quase absoluta certeza no concurso e vou falar um pouquinho sobre como elas podem ser cobradas tendo em vista a mudança de banca. Tá? Vamos começar. Então, vamos falar de português. Vocês querem que eu comece? Vou começar como se fosse uma prova, tá? Então, vou falar primeiro de português para a FCC. Português para a FCC em relação à FEPESE. Essa é uma matéria... Economia seria certeza? Não. Economia não seria certeza. Não vou falar sobre economia. Português. Essa é uma matéria que eu acho que vai separar os homens dos meninos. Elias, inclusive o Elias, se tiver aí, dá um oi. E se você tiver qualquer posicionamento para me ajudar, para complementar, para falar, para discordar de mim, fala, Elias, que você é um papa em português, aproveita, né? Tínhamos a honra em ter um professor aqui, não sei se ele está aí ainda, mas se ele quiser complementar, ia adorar, então vamos lá. Elias, se você tiver aí, sinta-se à vontade para passar seu posicionamento também, tá? Português é uma matéria que a FCC... É uma matéria que eu acho que vai separar os homens dos meninos nesse concurso. Por quê? A FCC, ela parece duas bancas quando se fala de concursos fiscais e de concursos não fiscais. Tem aluno meu que chega para mim e fala assim, professora, já que agora a banca é FCC para o concurso do Cefaz Santa Catarina, eu vou comprar o curso do fulano de tal que comenta 500 questões da FCC. Eu sempre falo, antes de sair comprando o curso, temos que ver quais são as questões que ele analisa, de quais concursos. Porque quando a FCC faz concurso de técnico, de analista judiciário, faz concursos um pouco mais simples, não estou querendo dizer que concurso de analista judiciário seja simples, nem de técnico, eles são complexos. Mas para concursos fiscais, ela é cabreira. Ela é cabreira. Então, assim, é textão mesmo, muito grandes os textos, e muita regrinha, muito detalhezinho. E não é crasezinha bobinha, é pontuação besta que você passa o olho e não vê, é pegadinha pesada. Então, assim, é uma matéria que vai separar homem de menino, é uma matéria que a FEPESE não é lá essas coisas, né? Tipo assim, ela não faz lá maravilhas em português, não é uma banca com tradição em português. Então, eu acho que é uma matéria para quem vem estudando dar muita atenção nesse momento, porque eu tenho certeza que você não vinha dando muita atenção. Tenho certeza que você estava estudando português meio às coxas. Tem que dar uma focada legal. Claro que tem que focar muito mais em legislação, contabilidade e tal, né? Não é aquela coisa que você vai parar todo o seu estudo para estudar português. Mas, com certeza, português agora vai vir de uma maneira diferente do que viria antes se fosse o concurso realizado pela banca FEPESE. Tá? Cortou o áudio? Tá cortando o áudio ou é só a Bel que percebeu? Tá cortando o áudio, gente? Fala para mim. Alguém dá um câmbio aí. Tá cortando o áudio? Tá tudo bem com o áudio? Então,
Vou seguir aqui como se não tivesse cortado, tá? Então, a FCC é uma banca que tem muita tradição em português. Ela já fez milhões de provas em português. Obrigada, Dani. Então, assim, se você for fazer questões da FCC, separa o que for fiscal e o que não for fiscal e resolve só fiscal. Porque para fiscal ela vira um bicho e as provas são gigantes, é muito texto, e não dá para fazer, vou fazer 500 questões da FCC achando que vou arrasar, você vai chegar na prova e vai tomar um tombo, se aquelas 500 questões não forem de concursos fiscais. Tá? Então, essa é a primeira dica. Muita regrinha, muita pontuação. A FCC, ela pega no pulo. Ela não é que nem a ESAF, por exemplo, que cobra mais interpretação de texto, uma coisa um pouco mais subjetiva, um pouco menos apego à regra. Não. A FCC, ela vem com regrinha, ela vem com tudo, é muita minúcia. E usando para isso os textos enormes que ela posta. Quer ver, ó, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a última prova fiscal que ela fez, que é essa que ela fez em julho, que ela fez agora de São Luís, né? Julho de 2018. É a prova que ela fez da Prefeitura de São Luís. A prova começa assim, tá? A primeira coisa que você abre a prova vê é isso aqui, ó. Tá vendo aqui o Insta? Tá vendo, ó? Aqui, ó. Isso aqui é um texto, tá? Então, ela começa aqui, ó. Primeira questão. O texto legitima a seguinte inferência. Pede para você fazer uma inferência. Ou seja, quase um raciocínio lógico. Interpretação, mas, tipo, não é uma interpretação facinha, ela é uma interpretação mais complexa. Aí fala de argumento. Não é uma coisa bobinha, sabe? Aí fala de muita regrinha e coisinha. Então, assim, atenção para português, muita atenção para português se você vai fazer essa prova do CMS Santa Catarina. Eu tenho certeza que é uma coisa que você não vinha estudando direito, porque a FEPES não tem tanta tradição, e agora tem que estudar focado na FCC, e mais do que focado na FCC, focado nas provas fiscais da FCC, porque mesmo provas não caem em conversa de 500, 1000 questões e tal, porque ela varia muito, e se o curso que você pegar for um curso meio geralzão, que o professor use para qualquer concurso da FCC, não vai ser um curso que vai deixar você preparado para fazer uma prova de fiscal da FCC, tá? Claro que tudo que a gente está falando aqui a gente vai ver, a gente vai confirmar novamente quando tiver a prova do Cefaz Goiás, que vai ser agora em setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro. Outubro. Eu confundo com a polícia que mudou a data. Outubro. É outubro. Não, setembro. Setembro. Então, desculpa, que eu tô meio doida aí, como a polícia mudou a data, eu fiquei meio doida com isso. Então, assim, a gente vai confirmar melhor, a gente vai ver a prova da Cefaz Goiás para confirmar 30 de setembro. Boa, obrigada, Bárbara, viu? Tá ali, sabia que tava ali. Sabia que não era nem de setembro 1 e nem 29/9, tá? Final de setembro, né? Quase início de outubro. Beleza, obrigada, pessoal. Então, a gente vai confirmar, óbvio, mas vamos se preparar para um português pesado. Essa é a mensagem. E não é também só estudar a regrinha ou isso, aquilo isolado. É fazer prova. Então, assim, por exemplo, lá no time a gente faz a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas resolver uma prova da FCC, como se fosse uma prova mesmo, porque vai vir pesado. Então, falamos de português, matamos essa. Vamos falar da nossa querida, como professora da matéria, quem usa um curso de português da ESAF, dá para aproveitar? Não. Dá para aproveitar para aprender a matéria, né? Aprender a matéria, tudo bem, português é um idioma. Agora, questões, não. As questões da ESAF são completamente diferentes das questões da FCC. Completamente, água e vinho. Então, não dá para ficar usando como base, tá? Claro, se você já estudou teoria por um curso focado na ESAF, agora é só resolver exercícios por um curso da FCC. Não vai sair comprando material também, porque a gente não é dono de banco, né? A gente é concurseiro, a gente não pode ficar comprando curso toda hora de acordo com o curso. O conteúdo é o mês, você pega e faz um monte de questões. Se você já aprendeu a matéria, faz um monte de questões. Se você sentir dificuldade, aí sim você vai fazer um curso de exercícios, né? Focado na FCC e tal. Mas se você já aprendeu a matéria por um curso
focado na ESAF, mas se você já aprendeu a matéria, não tem problema, tipo, você aprendeu, pronto, entende? Não vai recomeçar um curso do zero, faz um curso em exercícios, faz muitas questões, mas não fica porque também comprando material a rodo, não é assim que a coisa funciona, tá, gente? Não precisa fazer isso. Vamos falar de matemática financeira e estatística, que inclusive é uma matéria que eu domino bem, né, porque eu sou professora dessa matéria. Vamos falar de matemática financeira e estatística. A matemática financeira da FCC, ela é mais clássica. Ela é mais clássica. Para quem estuda para a Receita Federal, por exemplo, nem vou usar a FEPES como exemplo, tá? Porque também não tem muita tradição. Para quem estuda para a FCC, por exemplo, para quem estuda para a Receita, por exemplo, a matemática financeira da ESAF vem sendo uma matemática financeira mais focada em exemplos do cotidiano, uma coisa um pouco mais, o Jonas tomou um empréstimo do fulano e aí devolveu 2 meses antes, ele faz um textinho, e aí o conhecimento em si de matemática financeira que você tem que botar lá, às vezes é mínimo, porque o lance é você entender a questão, né? ESAF. A FCC não é assim. A FCC vem com questões bem tradicionais lá. Ela cobra aquela equação das rendas certas, ela cobra equivalência de capitais, ela cobra muito sistemas de amortização, ela cobra muito, tem que saber muito, inflação, aquela equaçãozinha dos juros na inflação, que separa os juros da inflação, desconta a inflação, né? O real lá, né, o que realmente, o lucro real, né, que descontado da inflação. Então, a FCC é bem clássica na matemática financeira. Então, em relação à ESAF, em relação à FEPES, você tem que estudar mais pesado a teoria, não adianta só fazer, passar por cima, não é assim, tem que estudar mesmo. Estatística. Estatística avançada. Avançada. O que a FCC está cobrando em estatística? Avançada. Nesse ponto, ela não está sendo muito diferente da ESAF também. A ESAF também está focando mais em avançada, mas a ESAF, da mesma forma, como a ESAF cobra estatística dentro da disciplina de raciocínio lógico, a ESAF ela faz aqueles textinhos, ela faz questão teórica, ela cobra um conhecimento meio menor, né, nessas matérias, porque ela quer que você entenda o que tem que ser feito para daí aplicar a fórmula. O mais difícil é entender a pergunta. E aí aplicar uma fórmula mais bobinho, um conhecimento mais bobinho. E a FCC não, a FCC está cobrando mesmo. Está cobrando mínimos quadrados, está cobrando está cobrando a parte teórica mesmo da coisa, em estatística, e especialmente em estatística avançada. Claro que para fazer questões de estatística avançada, você tem que aprender estatística básica. Só que você não precisa dar tanta ênfase assim, não precisa ficar se matando para fazer aquelas distribuições de frequências gigantes, não precisa fazer isso. Aprende isso, né, relativamente bem, mas por cima, e gasta a tua energia com estatística avançada, porque é isso que a FCC tem cobrado mais. Tá? Pelo menos nas últimas provas de física estadual. Pode cair raciocínio lógico? Pode. Pode. No último concurso da Receita do ICMS Santa Catarina caiu raciocínio lógico na FEPES? Não. Pode cair raciocínio lógico? Pode. Tem que estudar agora? Se eu fosse você, só estudaria se você já fechou o edital. Se você não fechou o edital ainda, não perde tempo com isso. Tá? Minha opinião. Minha opinião, que é uma opinião bem clássica, que eu sempre falo aqui. Eu acho que tem que ter prioridades. Para você faz Goiás, não vai cair raciocínio lógico, lógica formal. Então, também acho um indicativo de que a FCC pode vir a não cobrar raciocínio lógico. Posso estar enganada, né? Porque às vezes eu falo umas coisas aqui confusas. Tanto concurso que eu misturo as coisas. Mas não se faz Goiás, que eu me lembre, não vai cair lógica. Não vai mesmo. Que eu tô lembrando aqui, não vai mesmo. Então, falando de matemática financeira, é isso. Foco pesado em estatística avançada e a parte bem clássica. Realmente tem que pegar o livro lá e estudar. E estudar, repete o que? Não entendi. Eu também não entendi o que você não entendeu, tá, Ricardo? Então, desculpa. Então, tem que estudar aquela parte bem que tem que pegar o livro, fazer exercício, né? Não dá para ficar querendo passar por cima, digamos assim. A parte de avançado tem que saber lá fazer a redução em mínimos, quadrados. Raciocínio lógico quantitativo na Cefaz Goiás, KRLM e matemática financeira, não cai estatística. Estou com o edital aberto, tá? Raciocínio. Raciocínio lógico quantitativo, é isso mesmo. E a matéria é aquela matéria bem clássica mesmo de
de lógica, aí cai um pouquinho de proporção, é isso mesmo. Mas eu não acho que é uma tendência, eu acho que a tendência maior para concursos fiscais é cobrar estatística, tá, gente? Eu não acho que a tendência maior é cobrar raciocínio lógico quantitativo, eu acho que a tendência maior é cobrar estatística, e estatística avançada mais ainda, tá? Primeiro porque já foi cobrado nos outros concursos do CMS Santa Catarina, eu não acho que a FCC vai querer radicalizar e mudar tudo. E segundo, porque a FCC cobra estatística e cobra estatística avançada nos outros concursos fiscais que ela organiza. Então, às vezes, rola uma pressão da própria organizadora, né? De cobra essa matéria, não cobra essa. Então, pode ter cobrado raciocínio lógico nesse concurso da Cefaz Goiás por pressão da banca. Da banca não, do órgão. Mas eu acho que é bem provável, bem mais provável cair estatística do que cair raciocínio lógico, tá, gente? É minha avaliação aqui. Vamos para a próxima, para a gente não perder muito tempo. Constitucional e administrativo. Então, constitucional e administrativo eram matérias clássicas que antigamente... Deixa eu... Tô com calor. Deixa eu tirar o casaco, eu tô com calor. Eram matérias clássicas que antigamente a FCC era conhecida como Fundação Copia e Cola, né? Antigamente, a FCC em constitucional e administrativo era... Tô saindo da academia, tá, pessoal? Não liga, não. Vim correndo para fazer essa live em casa e poder conectar aqui certinho. Então, antigamente, a FCC era conhecida como Fundação Copia e Cola, especialmente em direito constitucional e administrativo, porque em administrativo ela cobrava a literalidade das leis, e em constitucional ela cobrava a literalidade da Constituição. Isso continua assim? Não. Isso não continua assim. Ela cobra questãozinha de o que a cidade tal passou por isso, aconteceu isso, cite alguma coisa que não vai acontecer. Cite não, marque a alternativa que isso não vai acontecer. Ela quer um raciocínio. E para conseguir resolver as questões de acordo com esse raciocínio, não adianta você ter decorado, você tem que saber. E para saber, você tem que estudar. Estudar mesmo, estudar aula em PDF, estudar livro, estudar videoaula, tem que estudar. Tem que estudar doutrina. Doutrina que eu digo é teoria. Teoria, livro, material, não é só pegar a Constituição e ler, não é só pegar as leis de direito administrativo e ler. Ela também está cobrando jurisprudência, então assim, de acordo com o entendimento majoritário no Supremo Tribunal Nacional, o que está rolando isso, tá? Vai cair isso também. Isso cai. Então, isso você tem que ficar lá no site do Supremo pegando informativo para fazer a prova? Não. Tem professor que faz isso. O professor da matéria, ele é pago para fazer isso. Ele é pago para fazer o material. Se você está estudando por um material atualizado, o professor da matéria é pago para colocar isso, esses entendimentos sobre os assuntos, no material dele. É claro que se você está estudando por um material que não está tão atualizado, e é legal dar um apanhado nos últimos informativos, até a data da publicação do edital, principalmente. Mas você não precisa ficar se matando no site do Supremo, né? Nem no site do STJ, nem nos informativos. Dá uma lida, principalmente nos materiais de estudo. Mas o lance é você entender o que está sendo explicado pelos professores, Claro que tem que decorar, claro que é importante memorizar os artigos, mas de tanto estudar, às vezes você até memoriza, entende? Só que antes, ela só cobrava decoreba, agora não, agora ela está cobrando situações, problema, que ela cria ali meio do nada, para você resolver e tal. Então, é isso. A minha dica para constitucional administrativo é você largar a preguiça de lado e ir para o livro. Tá? Vai para o livro, vai para a videoaula, resolve questões da FCC, especialmente de concursos fiscais, para você pegar essa manha. Não esquece também, eu sempre falo isso, a ESAF, por exemplo, não é assim. A ESAF é uma banca que ela majoritariamente só faz concursos para cargos de alto nível, digamos assim, que são concursos que pagam mais de 10, 15 mil reais. A FCC não. A FCC ela faz concurso de técnico, ela faz concurso de analista judiciário, ela é forte em tribunais, ela faz concurso fiscal, ela faz concurso de controle, ela faz concurso de polícia militar, ela faz um monte de concurso. Então, você tem que selecionar muito bem a origem das questões que você faz, especialmente nível superior. Não precisa também se matar em fazer filtros mirabolantes lá, né, nas questões de concurso que você for pegar, mas pelo menos nível superior, porque se você for fazer só questões de técnico e tal, você não vai ter a real noção do que está sendo cobrado, tá? Então, foca mais em questões de nível superior e depois de fazer várias questões de nível superior, pega várias provas de fisco, como eu tenho aqui, inúmeras, várias inúmeras, e vai fazer essas provas, como se fosse a sua prova, para treinar, simular,
entende? Porque você vai conseguir perceber essa diferença em relação a uma decoreba. Cai decoreba? Claro que cai, mas não é tanto, não é sabendo a decoreba que você vai gabaritar uma prova de constitucional e administrativo. Tá? Então, olha só que engraçado. O mesmo entendimento vale para tributário? A opinião de vocês? Manda aí para mim. O mesmo entendimento vale para tributário? Não. Olha isso. Em tributário, a FCC, ela ainda cobra muita decoreba. Então, em tributário, mas o lance não é que ela cobra muita decoreba, ponto. Ela cobra muita decoreba e ela coloca a fonte da decoreba. Então, você tem que saber diferenciar se ela estiver pedindo Constituição ou se ela estiver pedindo CTN. Você tem que saber do que está em um, o que está em outro. Porque ela fala assim, de acordo com o Código Tributário Nacional, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código Tributário Nacional, de acordo com a Constituição Federal, entende? É decoreba, decoreba. Não é, claro, às vezes ela não cobra literal, mas é através da decoreba que você vai saber. Entende? Então, assim, tributário é a matéria que você tem que estudar. Claro que você tem que entender tributário até para conseguir entender legislação tributária. Mas é uma matéria que você tem que focar em decorar muito bem, saber muito bem, memorizar muito bem os entendimentos que estão lá na Constituição e os entendimentos que estão no Código Tributário Nacional. E saber o que está em um e saber o que está em outro. Porque quando ela for pedir, ela vai expressar lá o que ela quer. Se ela quer da Constituição ou se ela quer do CTN. Então, em tributário, a minha dica foque, estude uma boa doutrina, óbvio, né? Temos muito boas aí. Eu sou suspeita para falar, porque para mim, em tributário, sinceramente, eu só vejo um professor na minha frente, que é o Ricardo Alexandre. Eu acho ele muito, muito bom. Então, eu acho assim, um desperdício de tempo o aluno estudar por tributário por outro material que não seja do Ricardo Alexandre. Realmente, eu sou muito parcial em relação a isso. Gosto muito do material dele. Tem o livro dele na minha mesa de trabalho lá na Receita Federal. Então, eu acho um livro espetacular. Acho que todo concurseiro para a área fiscal tinha que estudar por esse livro. Uma opinião minha a respeito aos contrários, né? Mas eu acho que tem que estudar por esse livro, sim. Mas depois que você terminar o livro, você tem que pegar a Constituição Federal e o CTN e memorizar muita questão, porque a FCC gosta disso, tá? Em tributário, ela é decoreba. Vamos falar de contabilidade. Claro, vamos falar de contabilidade. Qual é a grande mudança agora? Contabilidade de custos. Tem que estudar contabilidade de custos para a FCC? Tem. Vai cair? Não sei, mas provavelmente. Provavelmente vai cair com contabilidade de custos. A FCC gosta muito de cobrar contabilidade de custos. Tá? Outra coisa que tem que estudar é cálculo. Cálculo. As bancas de concurso, por exemplo, a gente viu a prova do ISS Criciúma, que foi a prova anterior que a FEPES organizou de concurso fiscal, né? A FEPES, que é a banca que organizaria o concurso do Cefaz Santa Catarina, ela fez um concurso no ano passado do ISS Criciúma, e ela, que foi o último concurso de área fiscal que ela fez, e era o concurso que a gente estava até usando como referência para essa prova da Cefaz Santa Catarina, antes de saber que mudaria a banca. Na prova do ano passado, de ISS Criciúma, a FEPES cobrou muitos pronunciamentos do CPCs. Muitos pronunciamentos decorados, assim. Tinha que saber memorizado. Era copia e cola mesmo. A FEPES no ano passado, no ISS Criciúma. Agora, a banca é a FCC para Santa Catarina. E a FCC não costuma fazer provas totalmente baseadas em literalidade de pronunciamentos contábeis. Ela gosta de cálculo. É conta. Você tem que saber fazer conta. Então, não, assim, claro, a gente tem sempre que estudar CPC, porque ele tá caindo muito, é meio modinha e tal. Mas é cálculo. É cálculo. A FEPES, ela já estava mais pesada no CPC, pelo que a gente viu no ano passado. Agora tem que saber cálculo. Foque o seu estudo em resolver problema de contabilidade. Conta, vai fazer os balancetes duplicados lá, né?
vai resolver conta, porque é isso que ela está cobrando. Especialmente em contabilidade avançada. Né? Especialmente em contabilidade avançada. É lá que você tem que colocar a sua energia. Custos e avançada e muita conta. Tá bom? Vamos lá falar de legislação. Legislação e auditoria, eu vou dar mais ou menos a mesma explicação, porque a lógica é mais ou menos a mesma. A FEPESE era uma banca, como eu falei, com menos tradição. Né? A FEPESE era uma banca mais simples e humilde. Né? Ela não tinha muita tradição. Não tem muita tradição. Assim, ela é menor. Então, na prova de legislação, o que cobrava? Decoreba. Trecho da lei, artigo da lei, certo e errado, vale, né? Certo e errado não, é de marcar. Mas assim, se estava certo, se estava errado, verdadeiro, falso, enfim. A FEPESE era uma banca que cobrava muita legislação, muita literalidade na legislação. A FCC não é assim. Ela cobra literalidade, tem que saber a legislação, tem que. Mas também tem que saber fazer continha em legislação. A FCC gosta de continha. Então, o que você tem que fazer? Tem que resolver muita questão anterior de legislação. Tem que saber o entendimento? Tem que. Tem que saber a regra? Tem que. Não adianta você querer só resolver. Eu vejo os alunos, às vezes, desesperados, aí eles não querem fazer curso, não querem estudar por nenhum professor, eles querem simplesmente pegar os exercícios e resolvendo. E com a lei do lado. Gente, não é assim. O professor, ele explica a lógica daquele artigo, ele explica a lógica daquele conjunto normativo. Então, é muito importante fazer um bom curso de legislação para você entender a lógica. E aí, entendendo a lógica, você consegue resolver com muito mais facilidade essas questões de probleminha, de continha, que a FCC, especialmente por ser uma banca com mais tradição na cobrança de legislação, gosta. Então, legislação é uma banca que você vai estudar um pouco de literalidade, claro que você vai, porque é legislação, é lei, mas também cai muita continha. Então, tem que pegar as questões anteriores da FCC e resolver continha. Pega as questões comentadas que os professores fizeram, ali eles vão indicar qual é a legislação. Claro que se você for estudar questões de outros fiscos, a legislação vai mudar, a regrinha vai mudar, mas normalmente a lógica das contas não muda, porque tudo é ICMS ou IPVA, né? Então, assim, normalmente é ICMS que cobra mais. Então, tem que saber fazer continha. Foque no raciocínio. E em auditoria também. Auditoria cai muita decoreba? Cai. Mas também cai situaçãozinha, problema. O auditor fulano de tal tava lá. E aí você tem que pensar. Tem que pensar. Tá? Então, essa é a lógica. Especialmente em legislação, muita continha. Você pega a prova de legislação e parecem provas de lógica, parecem provas de matemática, de tamanha quantidade de questões com continha que cai. Então, tem que ir com muita cautela no estudo. Não adianta você estudar legislação uma vez e ficar só lendo a legislação e tal. Não é assim. Você tem que estudar por questões anteriores da FCC, e mesmo sejam de outros fiscos, não tem problema. Pega as questões de outros fiscos e vê com comentários de professores, ou com comentário até de colegas, de alunos, né? Tem sites que tem isso, né? Tipo, que concurso, tem o Tec Concurso, tem vários sites muito bons. E aí eles comentam lá, e você tem que... Opa, aqui uma bateria. Minha bateria tá acabando aqui, eu não consigo plugar o carregador, porque senão vai... Eita. E aí, chegou o e-mail aqui. E aí, você tem que estudar continha, fazer questões anteriores para conseguir raciocinar em cima da legislação. Essa é a mudança, tá? Não é decorar artigo, inciso e biriri e achar que vai para a prova decorar. Não, é entender como é que faz uma conta, entender como aquilo é cobrado, entender como é que faz o cálculo de um tributo, o cálculo do valor tributado mesmo, como se você fosse um fiscal. Entende? Entende que é uma prova bem mais inteligente? Ela vai cobrar de você coisas que você vai fazer quando você for ser fiscal. Então não adianta decorar a legislação. Quando eu tô trabalhando lá, né? Hoje em dia eu trabalho com PIS e COFINS não cumulativo. Quando eu tô trabalhando lá, a legislação tá disponível para mim. A hora que eu quiser, eu posso dar um Google, eu tenho o livro na minha mesa. O que eu tenho que fazer é conta. É conta. Para calcular valor, botar juros, tirar o insumo. Será que o frete entra na conta, não entra? É isso.
E a prova da FCC é uma prova que está cobrando isso. Ela quer que você chegue a um resultado. Diferente da prova da FEPES. Nesse sentido, muda muito. Então, você tem que estudar dessa forma. Você tem que fazer questões anteriores. Ah, mas não é da mesma banca, não é da mesma que você faz, tal. E daí? E daí? E daí? Faz questões de outros físicos. Dane-se a regra. A regra vai mudar, mas o jeito de calcular o raciocínio não. E você tem que pensar. O lance é você pensar. Tá? Combinado? Beleza? Então, auditoria é mais ou menos a mesma coisa. Cai literalidade, cai entendimento das normas brasileiras né, das NBCs lá, cai, mas também tem que saber entender o problema. Ah, o auditor fulano de tal tem que entender o problema, a problemática que a questão vai dar. Tá? Diferente, por exemplo, a FEPES. A FEPES era uma banca bem mais decorada, né? Porque é uma banca inferior. Inferior não, né? Não gosto de falar em banca inferior. Mas é uma banca com menos expertise em área fiscal do que a própria FCC. Certo? Nossa, falta 7 minutos pra gente terminar a live. Eu falei um monte, agora eu quero ver pergunta. Vou responder pergunta de vocês pra não falar sozinha, né? Vou começar aqui pelo Face, que tá mais fácil, tá, gente? Eita, o que eu fiz aqui? Peraí, vamos lá. Prof, vai fazer a prova para voltar para casa? Não. Eu posso voltar para casa na Receita, né? Claro que precisa ter. Não é tão simples de morar em Santa Catarina, trabalhando na Receita Federal. Eu teria que me esforçar um pouco mais, de repente conseguir uma chefia, ou então esperar o concurso de remoção. Mas eu não tenho essa pretensão agora. Eu faço faculdade aqui, então não tô com essa. Estatística tem o ponto 2.6 que fala sobre noções de contagem e probabilidade. Mas isso para alguns concursos. O edital não saiu ainda, tá? Você tá falando na Cefaz Goiás, né? Mas provavelmente o enfoque que vai ser dado na Cefaz Goiás não é um enfoque de estatística avançada, vai ser um enfoque de contagem, né? Arranjo, permutação, essas coisas assim, e isso numa questão de probabilidade. Não vai ser dado um enfoque de distribuição de probabilidade, por exemplo, que é um enfoque de estatística avançada. Tem um povo aqui meio doido no Face, né? Se brigando. Nossa, não gosto de briga. Pessoal, dica de material, eu não vou ficar dando agora, porque cada um tem o seu, tem muitos cursos bons, tem muitos professores bons, e eu seria injusta se eu ficar falando aqui de cabeça os que eu lembro, mesmo porque tem aluno que gosta de um, tem aluno que gosta de outro. Eu, às vezes, adoro um professor e o aluno não gosta. O único que eu falo, assim, categoricamente, é o Ricardo Alexandre, eu sempre falo dele, então não é segredo para ninguém, mas as outras matérias, porque eu realmente acho ele muito diferenciado em relação ao que a gente tem por aí em tributário. Mas as outras matérias, cada um sabe de si, tá? É muito difícil ficar determinando o material e falando aqui de cabeça o que eu acho e o que eu não acho. Vamos para as perguntas aqui do Instagram. Peraí. Gente, repete as perguntas, por favor. Exatamente. Não, exatamente, Josi, eu não discordo de você, não, tá? A FCC tem cobrado entendimento interdisciplinar, ela quer saber um pouco, ela quer saber como aquela conta se relaciona com um tributário. Eu não tô falando que ela não cobre entendimento disso, e eu também não tô querendo falar difícil aqui, entendimento interdisciplinar, eu não vou ficar falando isso numa live, né? Desculpem, eu sou um pouco mais rudimentar nas minhas explicações, mas ela tem cobrado muita conta sim, tá? E tem que saber fazer continha em contabilidade. Não vou falar de material, tá, gente? Desculpa. Deixo o raciocínio lógico de lado e foco mais em financeira e estatística? Eu acho. De repente não deixa de lado, deixa uma hora por semana para você rever o que você já viu. Mas eu acho que a probabilidade de cair raciocínio lógico, matemática financeira e estatística é muito grande. Concurso da Cefaz SC, Carina, Banca CESP. Não, gente, não é CESP, tá? É FCC. Para quem ia começar a estudar agora... Eita. Eu perdi aqui.
Para quem vai começar agora a estudar, o que você aconselha? Sem base nas básicas. Gente, é básicas. Antes de pensar em qualquer coisa, você tem que estudar as básicas. E torcer para o edital demorar. É assim que se faz. Eu comecei assim para receita, tá? Básicas e torcer para o edital demorar. Dá tempo de pegar legislação específica? Se você já estudou todo o resto, você tem que incluir legislação específica para ontem, tá? Porque o que não adianta é ficar estudando depois do edital. Não é injusto, professora, mas às vezes não nos conhecemos, aí vamos atrás de mais opção, claro. Gente, textão eu não consigo, tá? Ler agora e entender. Cheguei agora com o assunto. Como melhorar o desempenho em direito tributário? Questões. Uma boa videoaula de um curso bastante avançado, sem falar dele de novo, mas já falando dele, o Ricardo Alexandre tem um curso em videoaula que é maravilhoso, super aprofundado. Recomendo a todos que façam. Sim, gente, você faz Goiás, é raciocínio lógico e matemática financeira, não tem estatística, já falamos sobre isso, tá? Mas assim, eu acho que vai vir estatística. Vocês querem minha opinião, né? Vocês não ficam pedindo pra eu dar palpite? Então, esse é o palpite que eu tenho. Que eu acho que não. Pode cair raciocínio lógico? Pode, mas vai vir estatística. Vai. Porque eu acho que o edital da Cefaz Goiás foi um edital muito imperativo em relação ao que o órgão queria. O órgão meio que deu as cartas ali. E normalmente não é assim que acontece. Normalmente a banca também dá as cartas. Então, eu acho que se a FCC puder dar as cartas, ela vai cobrar estatística. Porque ela cobra em quase todos os concursos fiscais. Tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá. Vale comprar curso de português FCC? Eu acho que vale, mas dentro daquela lógica que a gente falou, tá, gente? Tem que ser focado em nível superior e de preferência em concursos fiscais, porque existe uma diferença abissal entre provas da FCC gerais e provas da FCC para concursos fiscais, tá? Existe uma diferença muito, muito grande. Quem usa um... isso aqui eu já respondi. Eu estou tentando ir mais para trás. Professora, eu concordo com você. FCC pega pesado em português. Quem conhece sabe, né, gente? Pessoal, vamos ajudar a prof. Ainda bem que o pessoal lembra de mim, né? Pô, vou botar aqui no final e vou pedir para vocês perguntarem de novo o que vocês querem. Falta 1 minuto para acabar, tá? A gente tem contabilidade tributário, cursos de 2016. Dá para aproveitar ou está muito desatualizado? Tributário até dá. Contabilidade de forma nenhuma. Não de forma nenhuma, vai. Não é de forma nenhuma. Depende do seu grau de estudo até agora. Se você está começando, não tem problema. Agora, não dá para se ater apenas a 2016, porque muda muita coisa nos pronunciamentos contábeis e aí muda muita forma de refazer as contas. Mas não é um absurdo estudar por um material de 2016, tá? Não é um absurdo. Oi, prof! Ó, pessoal, quem quiser um bom material de português, a professora Cláudia Kozlowski, que tá aí também, manda muito, muito bem. Sim, Juan, português sempre, a FCC destrói em português. Prof, se quiser dar alguma dica aí em português, que a prof manda muito bem. Isso, gente, ó, deu 8 horas, eu tenho que ir, a nossa live do Instagram vai encerrar, porque ela põe o teto em 1 hora, eu tenho que ir. Eu falei muito, espero ter tirado todas as dúvidas, eu às vezes não consigo ficar, já chegou o reloginho aqui, 1 minuto restante. Às vezes eu não consigo ficar lendo tanto as perguntas, porque senão eu me desconcentro e eu preparei material para falar, então acaba sendo uma aula meio, né, acaba sendo um monólogo, mas quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, vai mandando para mim, que eu vou tabular isso, de repente eu faço mais um vídeo no YouTube para a gente tirar essas dúvidas e tal. Lembrando sempre que a gente fala em conjecturas, a gente analisa editais anteriores da banca, a gente analisa provas anteriores do ICMS Santa Catarina, mas a gente nunca tem certeza de nada, né? Então não dá para ter certeza. Quem resolve estudar para concurso resolve entrar num mundo em que não há certeza. Assim como quem resolve abrir uma empresa, assim como quem resolve ter filho, né? A vida é feita de incertezas. A vida não é feita de certezas o tempo todo. Se você resolve começar a estudar para concurso, você tem que se preparar, dar o seu melhor, cuidar do possível e deixar Deus cuidar do impossível. É isso que você tem que fazer. Porque se você ficar querendo arriscar, a preparação você tem que ir no certo, no que cai, no que mais vai cair. Eu vejo gente que nem sabe direito contabilidade, nem sabe direito legislação e fica
perdendo a cabeça com TI. Tipo assim, se TI vai cair, se não vai, se estuda, se não estuda. Gente, prioridades. Prioridades. O que, que mais cai? Eu preciso saber o que mais cai. E num segundo momento eu vou me preocupar com TI, num segundo momento eu vou me preocupar com essas outras coisas. Tá? Por hora você tem que preocupar com o que mais cai. E cuidar e fazer o seu melhor, dar o seu melhor, porque é dando o seu melhor que você vai chegar lá. Não é se preocupando com os outros, não é se preocupando com o que é dando o seu melhor, é estudando muito. 10 segundos para nós acabarmos a nossa live aqui. E é isso, tá, gente? Qualquer coisa me mandem dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, Face. Boa noite.